verdade, vamos ser sinceros, esse time do Corinthians é time, na boleiragem falando, né? Time vagabundo. Os caras jogam quando quer, na hora que quer, escolhe o jogo, tá nem aí. E isso é muito em função da nossa o expoente do time, né? Que é aquela, já diria Nelsinho Batista, no início dos anos 1990, que ele usava um termo que ganhou muita repercussão na época, que era laranja podre. E, coincidência ou não, seleção da Holanda, pelo amor de Deus, respeito a todos os holandeses, a seleção da Holanda, mas é só uma coincidência, né? Para mim, o Memphis, de fato, é o grande responsável por essa instabilidade, por essa preguiça, por essa, boleiristicamente falando, essa vagabundagem dos jogadores do Corinthians. Então, quer dizer, como ele é a grande estrela, o grande cara do time, e toma atitudes como essas daí, sabe, de leseira, de preguiça, de jogar quando quer, isso acaba contaminando o elenco para mim. Obviamente que muita gente vai colocar isso na conta da diretoria que não paga o Memphis, e eu acho que sim, tem razão, mas o Memphis tem todo o direito de acionar o Corinthians na justiça, buscar os direitos dele e ir embora. O que não pode é ter um jogador descompromissado e sem vontade de jogar bola. Pelo menos, cara, essa é a minha opinião, mas cada um tem a sua. E eu acho que o Dorival Júnior é muito permissivo. Porque é o seguinte, ó. Vale dizer que o Dorival Júnior, eu dei essa informação ontem no Instagram, não sei se a galera acompanhou, que eu divulguei no Instagram aí. Quem me falou foi um grande ídolo histórico do Coringão, que tem gente dentro do CT, que vocês já devem imaginar quem seja, né? Que está atrapalhando o trabalho do treinador, né? Não deixa o treinador tomar as medidas que ele julga serem necessárias. E uma delas, com todo respeito, para mim é muito evidente. Eu sei que tem as Memphisettes aí, mas para mim é muito claro. Grande Marião, obrigado, beijo aí. Para mim é muito claro que uma das atitudes, vocês vão me perdoar, as Memphisettes de plantão aí, mas para mim é o afastamento de Memphis Depay. Óbvio que isso aí vocês vão ver. Isso daí eles estão. Sabe aquele. Eles estão enrolando, isso foi um erro. Conversei com o presidente do clube, tive a oportunidade de conversar com o presidente do clube, e a verdade é que eu discordo deles totalmente, né? Que a verdade é que o Memphis, a atitude do presidente Osmar Stabile em manter Fabinho Soldado, prefeitão do CT, e segurar tudo que vinha sendo errado, e visivelmente errado, na temporada, fez com que o Corinthians chegasse agora numa semifinal de Copa do Brasil, morto fisicamente, morto mentalmente, tomando porrada pra cacete no Brasileirão, terminando o Brasileirão de forma melancólica. E agora a gente, de verdade, falando esportivamente falando, a gente está nas mãos de Memphis Depay e a boa vontade dele para jogar bola, enfim. E não só ele, né? A gente tem um Garro baleado que não vai conseguir jogar bola. Então eu tenho uma visão toda de verdade, viu, galera? Eu tenho uma visão toda peculiar de tudo que está acontecendo aí. A Marisa manda aqui: Cascão, Corinthians tem que parar de ser refém do Memphis e montar um elenco mais equilibrado e confiável, pois esse time é muito instável como treinador. Perfeitamente, Marisa. Eu penso muito parecido com você. Eu acho que eu falei isso aí para o presidente, inclusive, viu, meus amigos? Eu acho que o Corinthians deveria para ontem, mas eles não vão fazer, já deveria ter sido feito, né? Deveria ter trocado o executivo de futebol na ocasião que assumiu o presidente Osmar Stabile. Talvez o Corinthians tivesse numa organização diferente. Mas a realidade, meus amigos, enquanto continuar essa gestão financeira péssima e não pagar os jogadores, se os jogadores não estão sendo pagos, principalmente a maior estrela do time, que é o Memphis, que dá aquela chinelada proposital, fica difícil você conseguir ter o controle, o comando
dessa maneira, entendeu? Eu, na minha humilde opinião, e respeito todo mundo que pensa o contrário, eu acho que o Corinthians não tem a menor condição de bancar um jogador como o Memphis, né? Que todo mundo fala que são valores que chegam em torno de 6 milhões de reais mensais, uma coisa absurda, né? Totalmente incompatível com a realidade financeira do Corinthians. Eu faria um jeito, e eles não vão fazer, eles vão cumprir o contrato com o Memphis até o final, mas eu, de alguma forma, tentaria convencer o Memphis ou arrumaria um outro clube para o Memphis jogar. O acordo foi tão irresponsável, mas tão irresponsável, o acordo do Corinthians com o Memphis Depay, feito pelo Pedro Silveira, que era financeiro também, né? E o Augusto Melo, que era o presidente. Foi tão irresponsável, olha, meus amigos, mas num nível de responsabilidade tão feroz que não existe no mundo algum outro clube que tenha feito proposta igual a do Corinthians. Os times da Turquia, 2 times, se eu não me engano, da Turquia, tentaram tirar o Memphis do Corinthians, tentaram fazer proposta. Tem um outro time da Europa que me fugiu agora, mas quando eles descobrem qual é a proposta que o Corinthians, as condições contratuais que o Memphis tem no Corinthians, eles desistem, cara. Então, você vê o tamanho da irresponsabilidade que os dirigentes do Corinthians fizeram. Eu de verdade torço para que isso acabe logo. Eu acho que eu não sei até que prove o contrário. Eu não vou fazer nenhuma crítica de má gestão do Osmar Stabile, que pegou aí um trem completamente desgovernado. Mas se fizer merda também, a gente está aqui para descer a porrada, né? A verdade é que, assim, a gente sabe que a reforma estatutária tinha que ter sido feita para ontem, né? A gente sabe que a proposta da Dilma Saf aí para tirar o Corinthians do buraco também vem sendo muito ventilada. E eu acho que essas coisas vão ter que acontecer por bem ou por mal, eles estão tendo que ceder. Mas eu acho que traria um pouco de austeridade, viu, meus amigos? Um pouquinho de austeridade e confiança se os 3 últimos presidentes fossem expulsos. Traria um pouco mais de confiança, deixaria o clube, né, o Corinthians, de uma maneira geral, de uma maneira mais austera, para que até patrocinadores novos cheguem, né? Os caras vão começar a confiar mais, ou pelo menos confiar um pouquinho nas atitudes da diretoria, muito melhor do que deixar do jeito que está. Do jeito que está é uma grande bagunça, do jeito que está é uma situação que ninguém consegue confiar e acreditar, e por isso que não chega dinheiro novo, os caras não conseguem pegar dinheiro novo. Eu escuto muita gente falando assim, pô, vender o Coringão é fácil, os caras são incompetentes no marketing. E eu não preciso defender o Manfred aqui, mas ele falou para mim que, por mais que a galera ache que é fácil, não é fácil. Justamente porque o Corinthians é uma bagunça e ninguém confia em ninguém que está lá dentro. Então isso precisa ser mudado para ontem, viu, galera? Mudado para ontem. Claudir, segundo o Marco Bella em live, diz que a diretoria não está repassando os 2,5 milhões da Esportes da Sorte para o Memphis. Então, se eu sei de algo. Porque a verdade é o seguinte: o dinheiro entra pelo Corinthians e esse dinheiro é repassado. Essa é a informação. E como o Corinthians está devendo, não consegue se equalizar financeiramente, os caras estão passando para o Memphis o que dá para passar para o Memphis. Então, ao invés de 6 milhões, estão passando uma quirelinha lá. E é isso que tem deixado o Memphis extremamente satisfeito. Ele tem razão? Até tem razão. Eu não tiro a razão do Memphis. Só que assim, o Corinthians precisa fluir, meus amigos. Cara, se o Memphis não recebe salário, fica na preguiça e contamina o elenco todo, cara, isso tá errado. Para mim, isso é responsabilidade do presidente Osmar Stabile, do executivo Fabinho Soldado, porque eles estão segurando, porque o Memphis é de fato um grande jogador, é de fato um craque, e eles estão achando que o Memphis vai bater a vaidade, né? Principalmente a vaidade, né? Porque o cara não vai querer tomar um vareio numa semifinal de Copa do Brasil, mas vai bater a vaidade e eles acham que o Memphis vai dar um gás nessa reta final de Copa do Brasil por causa da vaidade dele.
olha, eu não tenho dúvida nenhuma que se o Coringão ganhar, beleza, vai ser lindo, maravilhoso, vai ter uma grana aí para entrar, os caras vão pagar o Memphis, capaz de usar a premiação da Copa do Brasil para pagar a dívida com o Memphis, o que é vergonhoso, vamos ser sinceros, totalmente vergonhoso, mas é uma coisa que é necessária. Agora, se perder, meus amigos, e eu não quero, vou até bater na madeira aqui, ó, mas se o Corinthians não passar do Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil, a mudança vai ser radical. Eles não querem tirar o Memphis, porque o Memphis tem contrato com o Corinthians, e todo mundo que tem contrato tem que ser cumprido, porque contratos, principalmente desses jogadores de futebol milionários, que o Augusto Melo empregou um monte de pé de rato milionário aí, com salários milionários. Você acaba tendo que arcar com salários, mas que muitas mudanças serão feitas, vão ser feitas. Eu espero a começar da parte de gestão, executivo de futebol, treinador. Ele diz que o Memphis vai comer a bola na Copa do Brasil. Tem gatilho de alguns milhões em caso de título. É o que a gente espera. Só que é isso, né? Vai dar a premiação da Copa do Brasil na mão do Memphis. Para o torcedor em geral, foda-se, certo? Só que para o fluxo financeiro do Corinthians, para o pagamento dos caras, porque vai ter que pagar a premiação para os outros jogadores, vai ser algo bem complexo. Isso daí vai ser uma coisa bem enrolada aí, né?